mas quando eu saí de Florianópolis, na sexta-feira eu já deixei meu computador fazendo upload de toda a semana, daquela parte que faltava e da semana passada. Eu não sei se deu pau na internet ou não, eu vou dar uma olhada. Tá? Eu vou dar uma olhada no que caiu, no que não caiu. Eu não sei te afirmar porque ainda não investiguei isso. Ô galerinha, página 120, questão 30. Uma carga uniforme positiva Q1 de 18 vezes 10 na menos 6 coulombs dista 20 centímetros no vácuo de uma carga uniforme Q2 de menos 8 vezes 10 na menos 6 coulombs, conforme a figura abaixo. A intensidade do vetor campo elétrico E, criado por essas duas cargas no ponto P, observem que no ponto P não tem nada, não tem carga no ponto P, é só um ponto marcado no espaço. Ele quer saber qual é o valor do campo elétrico em P. Cara, essa questão ela é perfeita para a gente iniciar essa tarde, perfeita, muito obrigado. Gente, o aluno, para matar essa questão, ele além de saber usar esta fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga, ele tem que saber desenhar o vetor campo elétrico. Vamos começar desenhando o vetor campo elétrico? Para onde tu acha que aponta o campo elétrico que Q2 gera em P? Direita ou
4 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb, horizontal para a direita. Se quisermos colocar em notação científica, 5,4 vezes 10 na 6 newtons por Coulomb. Tinha ABCD? Letra C. Essa questão é muito boa porque ela não é daquelas de arrancar o tampão na cabeça, né? Mas é uma questão que para quem está começando a querer aprender campo elétrico, ela é bem didática. Ótima pedida. Vamos pegar mais uma, vamos lá. Pode pedir, o que tu quiser. Não importa se ela é fácil, difícil, não importa, não. Obrigado, amigo. Me permite aqui. 32. Estou começando a ficar animadinho já. 32 na mesma página 120. Que bela tarde para aprender física. Ah, volt por metro. Aquilo ali é volts. É verdade. É a mesma coisa. Sim. Eu não falei disso ainda porque eu não mostrei para vocês potencial elétrico. Potencial elétrico é medido em volts. Então daqui a pouco já vai fazer sentido aquela unidade para ti. Na continuação da aula, hoje nós vamos falar desse volts. Hoje nós vamos entender o que é 220 volts das nossas tomadas, finalmente. E vamos! Página 120, questão 32. 32, amigo. Santa Maria, hein? Que bela universidade. Seja E o vetor campo elétrico em um ponto P gerado por uma carga pontiforme Q. Colocando-se uma carga pontiforme Q, sim, em P, a força elétrica que atua em Q tem a mesma direção e sentido de E. Já sei que Qzinho é positivo, já vou explicar. Das afirmações abaixo, escolha a que melhor se ajuste à afirmativa acima. Vamos tentar visualizar o que está acontecendo? Ele falou que tem uma carga pontiforme negativa menos negativa, né? Menos, vou botar aqui. E o nome dela é Q. Ele falou que ela está gerando um campo elétrico num ponto P. Não tem nada por enquanto no ponto P, tá vendo? Se eu quisesse representar o campo elétrico que a carga Q gera no ponto P, aponta para a carga ou para fora da carga? Aponta para a carga. Por que o campo elétrico aponta para a carga? Porque ela é negativa, acabamos de ver isso. Coloca-se uma carga pontiforme Qzinho em P. Agora naquele ponto P eu vou colocar uma carguinha Qzinho. Que a força elétrica que atua em Qzinho tem a mesma direção e sentido de E. Então se eu fosse desenhar a força elétrica atuando em Qzinho, tem a mesma direção e o mesmo sentido de E. Está ali a força. Representei fisicamente o que ele havia dito em bom português. Das afirmações abaixo, escolha a que melhor se ajuste a essa situação. Letra A. O sinal de Qzinho é o mesmo de Qzão. O fato dessa partícula estar sendo empurrada na direção do campo elétrico me garante que ela é positiva. Então dizer que tem o mesmo sinal é falso. O sentido da força não depende do sinal de Qzinho. Desculpa. O sentido da força não depende do sinal de Qzinho. E o sentido não. E a direção deve ser, né? E a direção não. Errado. O sentido da força não depende de Qzinho. Depende sim. E a direção não depende, é verdade. Se a primeira palavra sentido fosse trocada por direção, ainda estaria errado, né? Então, absurdo, né? Além de ter errado a coisa na maneira de escrever, mas tu vê, se a gente não achar nenhuma outra, a gente pode alterar essa para fazer ela ficar verdadeira, se for o caso. A direção da força depende do sinal de Qzinho e o sentido não. É o contrário. A direção não depende da força, porque vai ser a linha que conecta o ponto à carga geradora. E o sentido depende do sinal de Qzinho. Continuou falso. D. O sinal de Qzinho é o oposto ao de Qzão. Qzão era negativo e foi falado. Qzinho é positivo. Eu concluí porque a força elétrica apontava na direção do campo elétrico. Então,
sentido da força que atua na carga. Obrigado, amigo. Mais uma. 31. Deixa eu mudar um pouquinho. Obrigado. Na mesma página 120, exercício 31. Uma carga elétrica Q igual a 1 microcoulomb. O que significa isso? 1 vezes 10 na menos 6 coulomb. De 0,5 grama é a massa do cara, 0,5 gramas. Colocada num campo elétrico uniforme de intensidade E, ele não falou quanto é que vale o E, sobe com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração vai ser vertical para cima, com 2 metros por segundo ao quadrado. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, essa questão já é muito boa. Podemos afirmar que a intensidade do campo elétrico é... Ótima medida, muito obrigado. Pessoal, tu vê, para tu matar essa questão, tu não pode saber só eletrostática, tu tem que saber eletrostática, saber a segunda lei de Newton também. Como nós não vimos dinâmica ainda, acredito eu, né? O professor não deve ter trabalhado dinâmica ainda com vocês, as leis de Newton, tu fica sem ferramenta para matar a questão. Então vamos usar essa questão como um exemplo para questões similares. Era natural que vocês não conseguissem resolver ela. Deixa eu pegar essa carga da qual ele fala e deixa eu representar ela aqui. Que forças estão atuando nessa carga? Se ele falou a massa e falou a aceleração da gravidade, com certeza o peso é uma das forças, concorda comigo? Peso. Mas espera aí, se ele disse que ela está subindo com uma certa aceleração, tem que ter uma força vertical para cima, né? De que origem é essa força? Será que é uma força magnética? Será que tem um ímã? Não, nós não estamos no magnetismo ainda, né? É uma força elétrica. Ela deve ser maior, menor ou igual ao peso? Maior para a aceleração ser para cima. Vou representar a força elétrica. O que eu acabei de fazer para vocês chama-se diagrama de corpo livre, quando a gente desenha só o corpo e as forças que atuam nele. Se eu tivesse que calcular a resultante entre essas forças, o que tu me recomendaria fazer para calcular a resultante entre elas? Será que eu somo? Não, né? Porque nem na outra situação, como é na mesma direção em sentidos opostos, eu vou subtrair. Se eu descobrir, eu quero descobrir a força elétrica. Por que eu quero descobrir a força elétrica? Porque já que ele me pediu um campo elétrico é força sobre carga. A carga ele já me entregou desde o começo. Ó. Resumindo, se eu olho para a fórmula do campo elétrico, eu percebo que a
tinha que calcular o peso e tinha que saber que força resultante, quando as forças atuam em sentidos opostos, se obtém subtraindo. Então, natural tu não ter conseguido fazer, não tem problema nenhum tu não ter conseguido fazer. Pelo contrário, era esperado que tu não conseguisse mesmo para o momento do curso. Essa aí vale a pena tu deixar ela marcadinha com asterisco, e depois que tu olhar as leis de Newton, tu voltar a fazer ela sem olhar a solução, para ver se tu já pegou a manha. Daqui a algum tempo tu esquece essa solução, e aí tentar fazer ela de novo vai ser como fazer uma questão que tu nunca fez na vida. E aí, vamos lá? Mais uma, estou gostando, as pedidas estão maravilhosas.